Pelas Ondas do Rádio. Um rádio documentário produzido pelo grupo Alfa Ômega do 5º semestre de jornalismo da Universidade de Sorocaba. Começa agora uma viagem pela história, pelo conhecimento, pela importância do rádio para a comunicação e o seu dia a dia no Brasil. O homem, desde os seus primórdios, busca estabelecer formas de pôr em comum seus sentimentos, suas conquistas, seu conhecimento. A comunicação, inexorável ao ambiente orgânico e celular, com o passar das eras vai se estabelecendo de uma forma mais ampla, conexa, articulada e estudada. Hoje, o estudo da comunicação, como campo de conhecimento acadêmico, zela pelos processos entre os seres humanos. Para a pesquisadora brasileira Lúcia Santaella, o aparecimento da cultura de massa não significou que as culturas erudita e popular tenham se perdido. Em sua obra Cultura Midiática, pela editora paulista e Arte e Ciência em 2002, Santaella afirmou que acontecem as recomposições dos papéis, cenários sociais e até mesmo no modo de produção dessas formas de cultura. Para a coordenadora de pós-graduação da PUC São Paulo, essas recomposições borraram suas fronteiras, mas não apagaram sua existência. Santaella, observando a dinâmica da cultura de massa como referencial, desenvolveu o conceito de cultura das mídias, que se contrapõe à cultura de massa, no sentido de que ela, produzida por poucos e consumida por muitos. A pesquisadora atribuiu ao rádio a difusão da cultura de massa no Brasil. A ausência de alfabetização na sociedade brasileira foi um dos elementos que privilegiaram a propagação dessa mídia, sobretudo por sua ação por intermédio do meio sonoro. A primeira vez em que um rádio fez uma transmissão no Brasil foi no dia 6 de abril de 1919, na cidade do Recife, em Pernambuco, numa iniciativa de Oscar Moreira Pinto. 3 anos mais tarde, com a improvisação de um sistema de radiotelefone com alto-falantes, em setembro de 1922 era transmitido o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa, na cidade do Rio de Janeiro, capital do nosso país na época. Aquela transmissão do centenário da independência seria marcante para o cientista e educador Roquete Pinto, que estava presente na ocasião. Em abril de 1923, ele colocava para funcionar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje Rádio MEC, com o objetivo de lutar pela cultura dos que vivem em nossa terra. O próprio Roquete Pinto colocaria nas ondas do rádio a sua emoção, o seu esforço para a efetivação do meio de comunicação do país. É que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade sem maiores consequências. O padre gaúcho Roberto Landel de Moura, em 1893, surpreendia o mundo direto de Campinas, onde atuava. Ele foi o pioneiro na transmissão da voz. Nascido em Porto Alegre, Landel de Moura estudou na Politécnica do Rio de Janeiro e emigrou para Roma. Na Universidade Gregoriana estudou Física e Química. De volta ao Brasil, atuou como capelão na Casa Imperial, tendo conversado diversas vezes com Dom Pedro II sobre o tema comunicação. Para o jornalista José Monteiro Salazar, que atuou nas rádios Nacional e Mayrink Veiga, as novidades mexiam com a sociedade carioca e fluminense, que representava a nata política, intelectual e financeira do país à época. A Rádio Mayrink Veiga foi praticamente a terceira emissora do Rio a ser feita. E a Nacional foi a última. É que foi uma das primeiras, começou aí por 1930
30 por aí, e começou de uma maneira já feroz, fulgurante, não é? Brilhante, era a melhor emissora do Brasil, ficou a melhor. Abrigava inúmeros cantores notáveis, um cast enorme de personagens, por lá passaram enormes nomes do rádio brasileiro e tudo. E a Nacional foi a última praticamente, ela inaugurou em 1936. Eu lembro que quando entrei lá, eu saí da Marinquivega, eu trabalhava na Marinquivega, e entrei em 48 na Nacional. A introdução do rádio, que havia sido tratado no momento inicial como a possível grande ferramenta para expandir a educação e a informação no país, cedia espaço para o entretenimento. Sérgio Caparelli, pós-doutorado pela Universidade de Grenoble, na França, afirma que o rádio inverteu sua condição de instrumento privilegiado de informação para trilhar pelo caminho do entretenimento. Em sua obra Comunicação de Massa Sem Massa, pela editora Sumos, ele resgata o ensinamento de Eisenberg, de que o rádio abandonou seu papel de mediar o acontecimento e o público. Na visão do estudioso, que hoje atua na China, o rádio foi cedendo espaço em sua vocação natural e criando a informação-lazer e a interpretação-lazer. Os acontecimentos transmitidos, alerta Eisenberg, na obra de Caparelli, passam na condição de curiosidade exótica apresentadas como atualidades. A Era do Ouro, décadas de 40 e 50, seria marcada pelos programas esportivos, humorísticos e musicais. Segundo Virgílio Noia Pinto, professor da ECA USP, esses programas ganharam em massa e iniciaram uma padronização cultural. O estudioso José Monteiro Salazar viveu essa época e conta o frisson nos programas de auditório. A Nacional já começou estourando, né? Eu lembro que lá que ela começou mais ou menos em 36. Em 38 já fizeram o primeiro programa de auditório ali, Livre do Brasil, que era o Barbosadas, do famoso artista Barbosa Júnior. Ele criou o Barbosada, até no programa de pergunta e resposta, de auditório, tipo Faustão, tipo essas coisas assim. Na rádio, ele é que criou. Criaram-se programas notáveis. A Rádio Nacional tinha programas importantíssimos, como aquele famoso, já falecido, Paulo Roberto, Obrigado, Doutor, Honra ao Mérito, mas tinha programas notáveis, sabe? Pela força do rádio nascida para o estrelato, a energia contagiante de Carmen Miranda. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, faz assim comigo não. Cantando a marcha Pra Você Gostar de Mim, de Gilbert Carvalho, logo a música cairia nas graças do povo, como ele é chamado ainda hoje. Tá aí. Portuguesa de nascimento, Carmen Miranda sempre teve sua imagem associada ao Brasil. No final de 1930, o jornal O País, um dos mais representativos da época, apresentava Carmen Miranda como a maior cantora brasileira. Em janeiro de 1936, o filme Alô, Alô, Carnaval, numa famosa cena ao lado da irmã Aurora, cantando as Cantoras do Rádio, teria sua imagem consagrada. A partir de então, as duas irmãs se dividiram entre o palco do Cassino da Urca, centro eletrizante da vida social e política do país, e realizariam excursões frequentes pelo Brasil e Argentina. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?